Olha, retornamos aqui com o JTV desta terça para repercutir uma fala do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O que ele disse? Ele disse que o governo estuda medidas para evitar uma crise no setor. Essa informação foi passada para os produtores e para os representantes do agro durante uma reunião. O encontro que acontece aqui do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, abriu a reunião destacando que janeiro de 2024 foi recorde na abertura de novos mercados para o agro brasileiro, resultado das boas relações diplomáticas. Conseguimos desmistificar questões de margens do produtor brasileiro com relação à sustentabilidade dos nossos produtores. Acho que é tão importante quanto toda essa abertura de mercado o reconhecimento da ministra Marina Silva quando diz que menos de 2% dos produtores brasileiros não têm boas práticas de sustentabilidade. Olha, isso significa que mais de 98% são produtores que cumprem o Código Florestal, que cumprem o seu papel com a sustentabilidade, com as boas práticas sociais dentro da sua propriedade. Isso foi determinante na abertura de mercado. Nós somos sustentáveis e isso que é o que nos dá competitividade. O fato da gente fazer 2, 3 safras na mesma terra, o fato da gente ser hoje o país que mais utiliza bioinsumos na sua agricultura, dá sustentabilidade. E isso a gente precisa realmente difundir. Mas para 2024, o agro tem muitos desafios. Custos de produção altos, quebra de safra por questões climáticas, preços de commodities achatados e endividamento. E segundo o ministro, o governo tem trabalhado para que não vire uma crise. A equipe econômica está fazendo algumas análises do que é um possível impacto disso e recebendo também sugestões do setor, das entidades representativas de classe, para que nós possamos tomar medidas muito mais tranquilas, dar tranquilidade ao campo, dar tranquilidade e liquidez no campo, evitando uma onda de recuperações judiciais, de inadimplência que possa vir a ocorrer. A ideia sempre é nos anteciparmos. Antes do final da safra, aqueles que possivelmente possam ter algum momento o risco de inadimplência tenham alternativas oferecidas pelo governo. Então, antes do final da safra, que pode ser março, abril, aí, antes disso, eu quero crer ainda final de fevereiro, começo de março, é possível a gente ter alguns anúncios. Durante a reunião, o ministro Carlos Fávaro informou que o Plano Nacional de Fertilizantes teve avanços importantes. Em julho, está prevista a inauguração de um centro de excelência para que o país possa pesquisar novas tecnologias e ter autonomia no fornecimento de matérias-primas. Vai ficar com uma sede no Rio de Janeiro, mas terão 5 regiões do país para que a Embrapa possa pesquisar tecnologias de como usar matérias-primas e no Brasil ter um modelo próprio de utilização dessas nossos fertilizantes. Ainda nos próximos dias, meses, talvez, já a inauguração de uma planta de fosfato em Goiás, de 1 milhão de toneladas ano, deve reduzir entre 10% e 15% a capacidade da demanda brasileira de fosfato. Temos também a planta de Santa Quitéria, no Ceará, que também tem uma grande capacidade de produção, em torno de 1,3 milhões de toneladas. Essas duas juntas devem reduzir em torno de 25% a demanda de fósforo importado aqui no Brasil. Depois da reunião, houve a sessão de autógrafos da biografia. Roberto Rodrigues, o semeador. Quem planta, colhe. Foram 2 anos de pesquisa, de entrevistas, de consulta a arquivos e por isso deu essa história bonita, humana, rica, que é uma história da agricultura brasileira. Agora a história está escrita e certamente não vamos precisar de mais 2, 3 edições para poder contar o Roberto profissional, o Roberto amigo, o Roberto pai, o Roberto avô, o Roberto marido. Roberto é uma pessoa absolutamente extraordinária. Eu dei uma contribuição na vida da minha força e aonde eu estivesse trabalhando nos últimos 60 anos. Então, alguma coisa deu para fazer. Você tem orgulho do agro brasileiro? Sim, todos os dias da minha vida.